hoje é um dia muito especial, tá? É o encerramento do nosso workshop O Privilégio de Ser Mulher, que começou na segunda-feira. E na segunda-feira nós falamos sobre uma teoria desenvolvida por Aristóteles, que são as 4 causas da coisa, do objeto. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. E nós entendemos então que a mulher ela possui forma única, ela possui matéria única e possui também uma causa final única. Mas então por que nós não conseguimos encontrar privilégio em ser mulher se nós fazemos parte da criação de Deus e se nós possuímos, né, características únicas? Por que a gente acha que não existe valor em ser mulher ou não existe privilégio em ser mulher? Ontem nós falamos sobre os privilégios de ser mulher. É o privilégio da beleza, da receptividade, do sentimentalismo, da fragilidade, do sofrimento. Por incrível que pareça, até mesmo o sofrimento, ele é um privilégio da mulher. E também o corpo, né, da mulher, a sua forma, é um privilégio. Tudo isso tem a ver com a causa eficiente, que é quem nos fez, o próprio Deus, e também nos mantém vivas. Então, ontem, depois que nós conversamos e descobrimos tantos privilégios em ser mulher, ficou a pergunta: por que muitas vezes nós não enxergamos esses privilégios? Por que a gente não enxerga privilégio em ser mulher? Por quê? Que muitas das vezes, né, pior ainda, que muitas das vezes esses privilégios, essas características únicas da mulher, nós enxergamos como sendo algo ruim, né, como sendo coisas negativas. Por que nós temos essa visão? Por que nós enxergamos dessa forma? Então hoje eu fiquei encarregada de trazer para vocês a resposta, né, do porquê que nós mulheres não enxergamos privilégio em ser mulher, ou então se a gente tem um conhecimento das nossas características únicas, a gente não enxerga essas características como sendo privilégio, e sim como sendo algo negativo, né, algo que nos deprecia. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que tanto homens como mulheres, se eles estiverem longe da verdade bíblica, eles vão cometer erros nessa descrição do privilégio de ser mulher e também do homem, tá? Eles vão cometer erros ao analisar o ser homem e o ser mulher. Se homens ou mulheres estiverem longe da verdade, não importa. Ao analisar, ao interpretar, eles vão cometer erros, ok? Ou seja, significa que por mais de Deus, né, por mais santo que alguém seja, pastor, padre, líderes religiosos, por mais que eles sejam uma autoridade, se eles analisarem a Bíblia de uma maneira errada, então eles vão cometer erros nessa interpretação do valor, do privilégio de ser mulher. E aí também a gente pode entender que homens e mulheres, uma vez que interpretam a Bíblia da maneira correta, eles também acertam ao definir e descrever este valor, tá? Em ser mulher, né? E os privilégios. Por exemplo, Martinho Lutero, ele disse que a mulher se resumia somente à procriação, que ela servia só para isso. Isso quem disse foi Martinho Lutero. E aí teve um filósofo também que se chama Schopenhauer. Ele teve um problema seríssimo com a sua mãe e ele odiava o feminino, ele odiava as mulheres. O que a gente pode entender com isso? Que as experiências individuais, elas não definem a verdade e que tanto homens quanto mulheres, estando longe da verdade, podem cometer erros nessa interpretação. Estando corretos, né, estando alinhados à verdade, eles podem aceitar esta interpretação. Mas a questão é, a quem nós vamos dar ouvidos?
A quem nós vamos, quem que nós vamos escolher, né, como voz sobre nós? As pessoas que acertam sobre o privilégio de ser mulher ou as pessoas que erram na sua interpretação sobre ser mulher? Entrando de uma maneira mais objetiva, né, sobre essa questão das pessoas falarem sobre ser ou não mulher, como ser, a gente pode entender que a primeira causa do porquê nós não conseguimos enxergar valor e privilégio em ser mulher é o distanciamento de Deus, né? Isso foi o que mais cooperou para que a nossa visão ficasse distorcida, ok? Então, olha só, se Deus ele nos fez e ele nos mantém vivas, então ele é a única, né? Ele é a melhor pessoa, se não a única, para nos revelar o nosso valor. É ele quem vai fazer isso de maneira excepcional, né? Então, por exemplo, como que a gente descobre como que determinada coisa funciona? Simples, lendo o manual, né, daquela coisa. Mas não, nós deixamos o manual de lado e a gente então escolhe buscar pessoas que sequer sabem o que é essa coisa, como essa coisa funciona ou quem criou essa coisa. E assim nós, né? Nós escolhemos ouvir as pessoas ao invés de buscar ouvir aquele que nos fez, aquele que nos deu uma missão, que nos deu uma forma, que nos fez com uma matéria específica, que nos fez e nos mantém vivas e nos deu uma causa final. E desse distanciamento de Deus, nós podemos destacar então 3 causas, tá? Num sentido de sociedade, né? No final da Idade Média, começou então a surgir o Iluminismo. E o que é o Iluminismo? Presta atenção comigo nesse nome, Iluminismo. O Iluminismo, ele já nasceu com essa pretensão de se considerar superior ao cristianismo. Por quê? Durante a Idade Média, ao contrário do que a gente aprende nas escolas, por exemplo, a Idade Média ela não foi a Era das Trevas, né? Pelo contrário, ela foi a era mais cristã da humanidade. Todo aquele período da Idade Média foi a época mais cristã da Bíblia, né? da história humana. Então, os iluministas eles começaram, né, a surgir com a ideia de que as pessoas viviam na era das trevas, ou seja, não enxergavam nada, e agora, através do iluminismo, ou seja, através da razão, as pessoas abririam, né, os seus olhos. Eles estavam dizendo que as pessoas que viviam que tinham fé, viviam em trevas, mas a razão, a intelectualidade, sim, abriria os olhos das pessoas e então elas passariam a enxergar, né? Por isso esse nome, né? Essa ideia de iluminar. Como é que se diz que a Idade Média, que foi a era mais cristã, as pessoas viviam em trevas? Isso era um erro, assim, brutal, né? Então, o iluminismo, ele trouxe essa ideia e as pessoas foram, então, se enganando, né? Se envolvendo neste engano e deixando a fé e passando, então, a considerar somente a razão, a intelectualidade como um caminho de conhecimento e de desenvolvimento. E, né, os iluministas, eles devem se esquecer, ou então eles fecham os olhos para o fato de que houveram muitos filósofos, muitos cientistas, médicos, que eram extremamente cristãos. Muitos que descobriram, né, fizeram grandes descobertas, eram cristãos. Então, o iluminismo ele já nasceu neste engano, né? Nesta ideia de que ele traria uma salvação para a humanidade. Do iluminismo surgiu, então, o iluminismo, né, ele desencadeou a revolução sexual. Bom, pensa comigo, uma vez que o iluminismo ele
tirou dos olhos das pessoas a visão sobrenatural das coisas, a ideia de pureza e a ideia de guardar a sua sexualidade como algo puro e como temor a Deus caiu por terra. Muitas coisas passaram a não ter mais sentido, a não fazer mais sentido. Então, o iluminismo, ele levou as pessoas a não enxergarem mais as coisas, a vida e tudo que acontece, né, na vida com um olhar sobrenatural. Pelo contrário, somente com um olhar racional. Então, como eu estava dizendo, até mesmo a pureza, a santidade perdeu sentido, tá? Então, por isso que começou então a surgir a revolução sexual, porque as pessoas, por exemplo, não enxergavam mais valor em se guardar para o casamento, dentro do casamento, ou para Deus, com temor. E aí, o casamento, por exemplo, ele também deixou de representar o mistério, né? O mistério que é Cristo e a igreja. O casamento, ele passou a ser algo opressivo, tá? Dentro dessa revolução sexual, gente, há 200, 300 anos atrás. Então, o casamento monogâmico, ele passou a ser opressivo. As pessoas já não faziam mais questão, já não fazia mais sentido o casamento monogâmico, né? Agora, eles só queriam se relacionar com quem eles quisessem. Então, o sexo, por exemplo, ele deixou de ser uma demonstração de amor e entrega entre os cônjuges e também uma maneira de manifestar a glória de Deus, multiplicando a criação dele, né, no caso com os filhos, e ele passou então a ser somente objeto de prazer. O sexo, ele então passou a ser só isso, né, só uma maneira de obter prazer. Um nome muito conhecido da revolução sexual é o Marquês de Sade. Inclusive o termo sadismo vem dele, tá? Ele foi um ícone na revolução sexual. E o ponto ápice da Revolução Sexual foi a Revolução Francesa, que aconteceu na França em 1789. Embora a Revolução Francesa tenha sido uma revolução que reivindicava direitos, né, de república, constituinte, novas leis, a queda da monarquia, essa revolução ela nasceu neste ambiente de revolução sexual. Tanto é que lá aconteceram atrocidades, tá? Lá naquele contexto, foi a época em que a mulher mais foi objetificada. E Marquês de Sade foi um dos que espalhou toda essa ideia, essa revolução. Bom, curiosamente, nasceu mais um movimento. Naquele ápice, né, de Revolução Francesa, nasceu mais um movimento chamado feminismo. O feminismo, ele surgiu em meio à Revolução Francesa e à Revolução Sexual, e não tem como negar isso. Tanto que a primeira teórica feminista que escreveu o livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher, chamada Mary Wollstonecraft, ela participou da Revolução Francesa. E assim, eu sei que você está acostumada a ouvir, né, que graças ao feminismo você pode votar, você pode trabalhar, estudar e pode fazer tantas outras coisas. Mas agora eu quero te chamar, né, para pensar uma coisa comigo. Se o feminismo ele teve, né, esse poder de elevar a mulher, né, de conquistar tantas coisas para a mulher e valorizar a mulher diante da sociedade, por que então nós não conseguimos enxergar os nossos privilégios? Por que nós não conseguimos enxergar valor em ser mulher? Ou pior, né? Por que a gente até tem noção das nossas características únicas como mulher, mas a gente enxerga essas características como sendo características negativas? Será que o feminismo ele fez tanta coisa de boa assim para nós, quanto ele diz que fez? Então, é claro que assim, eu não quero ficar aqui com um papinho de antifeminista, né? Porque o antifeminismo, ele também não tem esse poder de nos dar
o valor, o nosso verdadeiro valor, de nos revelar esse valor. Ele acaba que colocando também as mulheres em caixas, tá? E eu vou te dar 2 exemplos de como isso acontece. Por exemplo, a mulher, ela tem que casar. A mulher que está solteira, ela tem que casar. E a mulher que está casada, ela tem que ter filhos. Veja, casamento e maternidade são atributos únicos da mulher e que revelam, né, expressam a sua feminilidade, e não só isso, expressam também atributos do próprio Deus, tá? Como nós aprendemos ontem, né, com os privilégios de ser mulher. Mas nem a Bíblia falou isso. A Bíblia não disse que a mulher só seria completa se ela se casasse, se ela tivesse filhos. Isso não está na Bíblia. Quem que pode de fato nos completar? Onde nós somos verdadeiramente completas? Em Cristo Jesus. Então, o antifeminismo, ele também não tem, né, todo esse poderio, assim, de nos dar valor, de revelar o nosso valor. Ele também pode errar. É por isso que nós precisamos ir para o cristianismo, né? Então, por isso que eu falei aqui, eu não vou ficar aqui com um papo antifeminista, porque o antifeminismo também pode acabar reduzindo uma mulher porque ela não fez algumas coisas, como casar ou como ter filhos, né? A mulher em si, a mulher sendo mulher, ela já revela atributos de Deus, porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Eu quero fazer só um adendo aqui. Com o iluminismo surgiu também outras 2 coisas, que é justamente a relativização da verdade, tá? As coisas passaram a ser relativas, e surgiu também, assim, de uma maneira muito impactante, a relativização da vida. Então, nós passamos a dar menos valor para a vida do que realmente tem. É por isso que, para uma mulher que tem filho e que investe tempo em cuidar daquela vida, é por isso que passou a ficar mais pesado. E por isso que as mulheres, muitas das vezes, se consideram menores ou inferiores que mulheres que estão trabalhando, por exemplo, né, as que estão cuidando de vida. É justamente por conta dessa disfunção, né, desse desvio do que é de fato a vida. Veja, a vida é o maior bem que alguém tem. E, como eu estava dizendo, para muitas mulheres pode ser que o feminismo tenha conquistado muitas coisas para elas, mas se hoje, mesmo com tanto crescimento do feminismo, nós não conseguimos enxergar valor em ser mulher, então existe alguma coisa errada. Se o feminismo ele veio para elevar a nossa moral, a nossa autoestima, para nos conquistar direitos, né, para nos empoderar, por que então hoje nós nos enxergamos e não conseguimos encontrar valor em nós? Ou então, se a gente percebe que temos características peculiares, únicas, a gente enxerga essas características como sendo negativas. Tem alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Pode ser não, tenho certeza, que é porque muitas de nós não conhecemos a face oculta do feminismo, tá? Então, olha só, eu vou falar aqui de 2 teóricas apenas. São praticamente das 2 teóricas mais famosas, tá? Uma delas se chama Simone de Beauvoir, e ela é considerada, né, pelas feministas, uma das maiores filósofas do movimento. E ela assim, é muito famosa pela seguinte frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela falou essa frase. Agora pensa comigo, se ninguém nasce mulher, se torna mulher, então o que eu sou quando eu nasço? O que eu sou então? Quando eu nasci, se eu não nasci mulher, o que eu era? Por que as nossas características, né, se nós, quando nascemos, não somos mulher, então o que são as nossas características únicas? Por que para esta feminista, as nossas características são consideradas construção? Eu vou ler aqui algumas frases que está no livro dela, que se chama O Segundo Sexo. Vamos lá,
Calma, olha só, vocês vão se assustar, porque o negócio é feio. Nenhum destino biológico, físico, econômico define a figura da fêmea humana que se reveste no seio da sociedade. É a civilização como um todo que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificamos de feminino. Olha só uma outra frase que ela escreveu. A maternidade condena a mulher a uma existência sedentária e, assim, é natural que ela permaneça no lar enquanto o homem caça, pesca e guerreia. Veja, para as feministas, quando o homem sai para caçar, pescar e guerrear, ele está se aventurando no mundo. Ela não consegue pensar que, quando um homem sai para caçar, para pescar, para guerrear, ele está colocando a sua vida em risco, né? Elas não pensam nisso. Olha só outra coisa que ela falou. Seu corpo inteiro é fonte de constrangimento. Parece-lhe doente. É doente. Ela é vítima de sua escravidão menstrual. As glândulas mamárias que se desenvolvem na puberdade não desempenham nenhum papel na economia individual da mulher. Elas podem ser extirpadas em qualquer fase da vida. Mulheres que gostam de ser mães não são tanto mães, mas organismos férteis, como galinhas que produzem muitos ovos. Isto aqui, gente, é uma feminista falando. A mulher que diz que defende o direito das mulheres, a mulher que diz que exalta e eleva, empodera as mulheres. Foi ela que escreveu tudo isso aqui. Responde aqui pra mim no chat. Vocês gostaram de ouvir tudo isso? Vocês se sentiram valorizadas? Lendo tudo isso aqui, elas estão falando de vocês. Estão falando de nós, né? Vocês gostaram? Vocês acharam que ela defendeu muito bem o que é ser mulher? Vocês se sentiram valorizadas lendo isso? Bom, enquanto vocês vão respondendo aqui pra mim, eu vou falar de uma outra feminista, tá? Que se chama Betty Friedan. Ela também foi uma feminista escritora famosa e o livro dela se chama A Mística Feminina. Ou seja, com este termo a gente já pode entender que para ela ser feminina, né? O ser feminino é um mito, porque é a mística feminina. Vamos lá, vou ler para vocês. Essa parte é maravilhosa. É urgente compreender que a própria condição doméstica pode criar uma sensação de vazio, não existência, negação. Aí eu cortei uma parte porque ninguém merece, né? Para a mulher capaz, na América de hoje, há algo de perigoso na condição da dona de casa. Disto estou convencida. Em certo sentido, a afirmativa não é tão exagerada como parece. As que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo tão sério como as que caminharam para a morte nos campos de concentração por recusarem a crer que eles existiam. Vocês conseguiram entender o que ela falou? Que mulheres que escolhem ficar dentro de casa e serem donas de casa são como as mulheres que estavam caminhando para o campo de concentração nazista. As donas de casa, olha só, gente, ela tá falando das donas de casa. As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Isso prende o seu desenvolvimento no nível infantil. E aí, gente? Quem que tá desvalorizando aqui? A dona de casa e o trabalho doméstico é um homem ou uma mulher? Uma mulher. E pior, uma mulher que se diz defensora dos direitos da mulher, que se diz defensora do valor de ser mulher, que se diz representar as mulheres. Eu vou ler alguns comentários aqui. Feministas odeiam todas as características que definem uma mulher, exatamente. A Carol não gostou
né, do que a Simone falou. Eu não me imaginei cacarejando. Nada agradável, Simoninha. Não foi uma visão muito boa, não. Elas acham que é nada gerar uma vida. Não tem como levar as feministas a sério. Não tem. Mas eu vou ler, pra finalizar, gente, desculpa fazer vocês passarem por isso, mas pra finalizar eu vou ler mais uma parte, tá bom? Que é da Simone de Beauvoir também. E aqui vocês vão perceber como as feministas, elas realmente defendem a escolha das mulheres e tudo que as mulheres escolherem para si mesmas, né? Simone diz o seguinte: o trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. Quem estava aqui ontem à noite eu falei sobre os privilégios de ser mulher, sabe que nós podemos produzir vidas que são eternas. Nós temos esse privilégio de produzir obras eternas. Segundo a Simone de Beauvoir, nós mulheres não produzimos nada durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade. Não produz nada. A dona de casa está subordinada, é secundária, é parasitária. É para o seu bem-estar comum que a situação deve ser alterada, proibindo o casamento como uma carreira para a mulher. As mulheres não devem ter essa escolha de ficar em casa com os filhos, precisamente porque se existe uma escolha, muitas vão fazer isso. Proibir essa alternativa doméstica é uma maneira de forçar as mulheres em uma determinada direção. Essas são as feministas que dizem nos representar. Essas são as feministas que dizem que defende a liberdade de escolha das mulheres, que diz empoderar as mulheres. Este é o feminismo que as feministas criaram, não é mesmo? O problema é, eu li aqui para vocês duas teóricas, só duas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir, que são as mais famosas, né? A Simone de Beauvoir ainda é bem mais famosa do que a Beth Friedan. Mas vocês têm noção, né? Ontem nós conversamos sobre o privilégio de ser mulher e tal, e nós já estamos falando disso sobre uns dias, já tem uns dias, desde segunda-feira. E eu vi mulheres falando: eu não acho que exista privilégio em ser mulher. Agora me diz, uma pessoa que lê os livros dessas mulheres e escolhe essas mulheres, né? Escolhe a voz dessas mulheres para definir, né, a sua vida e definir a maneira como elas vão pensar. Elas vão encontrar privilégio em ser mulheres? Obviamente não. Porque o que essas feministas fazem é justamente atacar as características intrínsecas e únicas da mulher. Agora, tem um problema, né? Eu falei de duas, mas existem muitas outras feministas teóricas que influenciaram e distorceram a nossa visão sobre o ser mulher. E nós precisamos descobrir quais são esses pensamentos. Nós precisamos analisar, sondar a nossa mente e descobrir os nossos pensamentos que mudam, né, a nossa maneira de interpretar as relações, a sociedade e até mesmo a nossa vida. E mais ainda, a gente precisa não só conhecer esses pensamentos, é importante que a gente descubra a origem deles, né? Nós precisamos, igual hoje a gente já sabe o que a Beth Friedan falou, mas tem muitos outros pensamentos que a gente não sabe de onde veio, e nós temos, né? Nós olhamos às vezes para maternidade e a gente acha que o homem que está trabalhando lá fora, ele faz algo melhor, ele faz algo mais produtivo. Por que nós pensamos assim? Por causa de mulheres como essas e muitas outras, né? Então nós precisamos conhecer os nossos pensamentos que afetam nosso senso de valor e conhecer a origem desses pensamentos. Mas aí, nós então conhecemos, né, nossos pensamentos, nós conhecemos a origem desses pensamentos. E depois disso? Depois disso, eu acredito que falta para nós algo que eu tenho visto pouco, que é justamente conhecer, ter conhecimento e ter contato com mulheres que sirvam de referencial para nós.
né? Nós precisamos ter contato, nós precisamos conhecer a história de mulheres que viveram a sua essência, que foram realmente mulheres. Ah, elas foram mulheres só porque elas tiveram filho? Não. Elas foram mulheres porque elas escolheram viver a sua essência de maneira integral, né? Então, nós precisamos conhecer essas mulheres para também nos inspirar, para aprender com elas. E para ser uma antifeminista? Não, porque como eu disse no começo da live, não é, né? Eu não acredito que nós devamos ser antifeministas. Nós precisamos ser cristãs e nós precisamos ser quem Deus nos fez para ser. Até porque o antifeminismo também pode nos colocar em caixinhas, não é mesmo? Então, olha só. Por isso que eu quero fazer um convite para você que está aqui comigo, para você que está lá no grupo. Eu quero convidar vocês para estudar comigo, para estudarem comigo, né? Então, olha só, quem está no grupo, já vai chegar uma informação aí para vocês, muito especial, muito incrível, que eu preparei com muito carinho, né? Orando também e estudando bastante. Então, assim, eu quero convidar você e vocês que estão no grupo para caminhar comigo essa trajetória de conhecimento das mentiras, tá? Sobre nosso valor, sobre os privilégios de ser mulher, e também conhecer mulheres que nos sirvam de referencial para que a gente possa se inspirar. Eu quero convidar vocês para estudarem comigo, para a gente aprender juntas, para a gente resgatar a nossa feminilidade, a nossa essência, para a gente se ajudar e também para a gente ajudar as mulheres que estão ao nosso redor. Então, tá chegando uma mensagem para vocês no grupo. Aqui no meu Instagram também já tá chegando, né, uma mensagem, uma postagem. E eu estou, então, inaugurando o meu curso que se chama Descomplicando o Feminismo. E ele serve para você que não vai ler 1000 livros sobre feminismo, que não vai passar horas e horas estudando sobre feminismo, mas percebe que precisa descobrir, tá? De onde vêm esses pensamentos mentirosos, precisa descobrir como eles surgiram para então combatê-los e abrir os olhos das mulheres que estão ao seu redor e também para conhecer mais mulheres que sirvam de inspiração para nós. A plataforma vai contar com mais de 20 aulas, tá? E vai ser de uma maneira prática, porque eu sei que você, mulher, você já trabalha, você já cuida de filhos, você já cuida da casa, já cuida do marido. Eu sei, por isso que eu estou preparando algo muito prático para você, tá? Mas que vai te ajudar, que vai, tenho certeza, tocar a sua vida. Eu vou falar um pouquinho aqui da grade, né, do curso. Tem aula sobre como extrair o máximo de uma leitura. Outra coisa muito legal é que todo esse material, todo esse nosso workshop, a segunda, a terça e a quarta, vai ficar lá disponível na plataforma. E assim, a partir de amanhã, o acesso vai ser só para quem adquirir, né, o curso e entrar na plataforma, tá bom? E aí você vai poder assistir 1000 vezes esses dias de workshop, tá? Eu vou falar um pouco também sobre o surgimento do feminismo, como ele se desenvolveu, que a gente chama da primeira, a segunda e a terceira onda. Depois eu vou falar de mais mentiras que as feministas contam no nosso dia a dia. Tem duas aulas só sobre isso. Depois eu vou começar a falar sobre as teóricas, tá? Eu vou dedicar uma aula para falar sobre cada teórica. Eu vou falar sobre Mary Wollstonecraft, Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Alessandra Kollontai. Vou falar de coisas que elas defenderam e aí eu vou trazer então as mulheres, tá, que servem de referencial para nós, para fazer um contraponto, né, para mostrar a verdade através da vida delas. Depois vai ter
aula também, né? Dicas de leitura, ok? Vai ter aula para os homens. Eu me enchi de coragem, né? E vai ter uma aula só para os homens, ok? O que nós mulheres, o que a sociedade espera de um homem. E assim, tá incrível, tá maravilhoso. O preço é desse tamanhinho assim. E ele é promocional, né? Por ser o nosso dia hoje, o Dia Internacional da Mulher. Ele é promocional, mas essa promoção vai durar um pouco tempo, né? Vai ser por tempo limitado, ok? E é isso, mulheres. Eu estou muito feliz por esses dias que nós passamos juntas aqui, a segunda, a terça, a quarta, né? Hoje. Eu estou muito feliz com tudo que eu pude compartilhar com vocês. Muito feliz também porque eu recebi, né, feedbacks incríveis sobre tudo isso que eu compartilhei. E eu acredito que essa trajetória que nós vamos começar, né, a caminhar vai ser incrível também, né? Então eu espero você, né, lá no meu curso, lá na plataforma. O curso também tem um canal no Telegram só para quem adquirir o curso e estiver na plataforma. Entra naquele canal do Telegram, porque lá eu vou mandar avisos sobre as aulas, eu vou compartilhar artigos, vídeos, a gente vai poder aprender muito lá, tá bom? Vou ler alguns comentários. De extrema importância, Esther, toda escola cristã deveria oferecer este benefício para os alunos. Exatamente. Infelizmente, nós saímos da escola, né, com uma mentalidade bastante distorcida sobre muitas coisas, inclusive sobre o feminismo. Então, isso é muito triste. É por isso que esse é um dos motivos do porquê eu fiz esse curso e fiz ele de uma maneira prática e fiz questão de falar sobre mulheres que a gente precisa se inspirar. Primeiro, não adianta só eu ficar aqui falando mal do feminismo. Porque, beleza, eu aprendi o que é errado, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Quando a gente consegue olhar para mulheres e nos inspirar, aquilo se torna prático, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Nós precisamos de referenciais. E todas as mulheres, né, deveriam estudar pelo menos um pouco sobre isso. Para quê? Para ensinarem os seus filhos e as suas filhas, para não serem feministas sem querer. Quantas mulheres elas têm um comportamento e um pensamento feminista só porque elas são influenciadas, mas elas não sabem como elas são influenciadas, por que elas são influenciadas, e elas às vezes não sabem que são influenciadas, né? Então, está aqui meu convite. Já teve mulher falando que aceitou o convite, eu fico muito feliz. Todas as informações estão no grupo Workshop, o privilégio de ser mulher. O link para adquirir o curso também está lá. E também tem um link na minha bio do Instagram, ok? Lembrando que a live, o vídeo do nosso workshop da segunda, da terça e de hoje também estarão disponíveis lá na plataforma, tá, mulheres? Se vocês perderam algum dia, vocês vão poder depois assistir, como eu disse, quantas vezes quiser. O acesso à plataforma é vitalício. Pode entrar por 1000 anos lá e assistir quantas vezes quiser, tá bom? Então é isso, a gente se fala. Eu vou encerrar por aqui, ok? Um beijo, mulheres lindas. Parabéns pelo nosso dia. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para sermos mulheres que edificam, não é mesmo? Somente uma mulher sábia consegue edificar. Deus abençoe. Um beijo. Muitos beijos. E obrigada para vocês que estiveram até aqui. Tchau, tchau. A gente se encontra.